Põe Vinho está de volta agora para executar dois preparos que poderiam ter sido receitas preparadas no encontro que houve entre portugueses e indígenas no dia 23, um dia depois do descobrimento do Brasil. Eu li em alguns livros, alguns documentos históricos, dizendo que os portugueses, quando chegaram, pescaram e no dia 22 comeram peixe fresco, coisas mais frescas, porque a viagem longa, muita coisa velha no navio, aquela coisa toda, uma viagem muito penosa. A bordo dos navios, vocês viram, eles tinham carne seca, bacalhau, legumes, isso tudo chegava muito velho. Então o peixe foi o ingrediente do primeiro dia. No segundo dia, uma expedição saiu e ao caminhar encontraram os indígenas e houve algumas trocas de presentes, algumas coisas ali. Você vê na viagem no museu, tem uma cena bacana do índio pegando algumas coisas, dando algumas coisas bem legal. E nesse dia colheram-se palmitos. Os palmitos foram levados a bordo, alguns índios também subiram e ali foi feita uma refeição. As duas receitas de hoje são uma fantasia sobre esse encontro. Eu vou utilizar como ingrediente principal o palmito e o bacalhau, o ingrediente brasileiro e o ingrediente português. E vou usar técnicas, uma técnica indígena, que é uma moqueca de bacalhau com palmitos frescos, com pupunha fresco, que eu vou preparar, bem bacana, e uma técnica portuguesa, que é um bacalhau confitado, servido com palmito pupunha assado, aromatizado com umas pimentas, umas especiarias, muito bacana. Portanto, duas receitas com ingredientes luso-brasileiros e técnicas luso-brasileiros. Aí, uma opção, uma receita mais gourmet, mais de chefe, e outra, uma receita mais tradicional, a nossa tradicional moqueca capixaba, que vem do índio. Na verdade, a moqueca é um preparo, vem da poqueca, que os índios assavam peixe em folha de bananeira, depois também faziam no moquém, naquela grelha que eles faziam de bambu, e isso originou a nossa moqueca. Bom, gente, eu queria aproveitar para mostrar um ingrediente muito bacana produzido pela Cerati para vocês. É esse calabresão aqui, olha que bonito, ó. Isso é uma linguiça calabresa, mais ou menos como a calabresa que a gente conhece, só que é muito bem condimentada, produzida com carnes nobres, um leve toque de pimenta vermelha fresca, pimenta dedo de moça, um fiambre muito perfumado e intenso, para quem gosta de alguma coisa levemente spice, picante. Esse é um fiambre bem bacana. É mais um produto da Cerati. Cerati, 80 anos. Cerati é um frigorífico de qualidade que a partir de São Paulo distribui os produtos para o Brasil inteiro. Tem presuntos crus italianos e espanhóis, tem um salaminho espanhol da Segóvia fantástico. Você encontra as mortadelas tradicional, com pistache, com azeitonas, ou seja, uma mortadela muito fantástica. A Cerati é uma empresa de excelência com produtos premium de excelência. E esse, o calabresão, é uma sugestão para você fazer um petisco agora no verão que está chegando, para você poder ter uma coisa intensa antes do churrasco, ou até para comer junto com o churrasco, uma salada bem bacana. Então, essa é uma dica da semana para vocês, calabresão Cerati. E para harmonizar um fiambre como esse, é preciso um vinho mais intenso, com uma leve nota apimentada, de especiaria. Então, eu trouxe aqui um vinho, o Nederburg, um vinho Cabernet Shiraz, da safra 2010, um vinho da África do Sul. A África do Sul tem vinhos muito interessantes chegando no Brasil. A Pinotage é a casta típica ali daquela região, a casta emblemática, mas eles trabalham muito bem o Cabernet, o Shiraz. E essa mescla é muito bacana quando a gente tem um produto com mais especiaria, levemente picante. Esse vinho é um vinho que tem uma fruta muito gostosa, uma fruta mais negra, tem uma especiaria bacana, uma pimenta, uma noz moscada que denota um pouquinho, uma leve nota de couro. Também a passagem por barricas de carvalho traz alguns aromas mais gostosos, chocolate, bem interessante a boca. Muito fresca, um tanino muito redondo, muito macio, portanto esse frescor refresca o fiambre, esse tanino enxuga a mastigação, tira um pouco da gordura e faz um casamento muito gostoso. Esse Nederburg é trazido a Santa Catarina, ao Brasil, pela Porto a Porto, importadora de vinhos e alimentos, uma importadora que tem um belo portfólio de vinhos, vinhos de excelente custo-benefício, e aqui em Santa Catarina é representado pela Santa Adega, que tem ali um bom showroom de todas essas coisas boas. Portanto, uma sugestão de casamento para vocês do Põe Vinho de hoje. Então vamos começar preparando essa fantasia do descobrimento, que é um pupunha assado, servido junto com bacalhau confitado e cebola caramelizada em óleo de urucum. Urucum, um ingrediente indígena usado como corante, um corante natural, muito bacana. Acompanha comigo essa receita, é muito fácil de fazer. Na volta a gente fala um pouquinho mais sobre a outra. Vamos lá, vamos preparar essa receita, vamos pro fogão comigo. Para fazer o óleo de urucum, você vai precisar de 150 gramas de semente de urucum e meio litro de óleo vegetal de canola, de girassol ou até um azeite de oliva mais simples, menos aromático. Leve as sementes de urucum para uma panela e cubra com o óleo.
Mantenha em fogo brando até que o calor tenha transferido toda a cor do urucum para o azeite. Isso leva mais ou menos uns 50 minutos em fogo bem baixo. Desligue, coe, reserve e utilize. Para fazer a fantasia do descobrimento, pupunha assado com bacalhau confitado, você vai precisar de meio quilo de bacalhau demolhado, 3 cebolas grandes, alho, um bom pedaço de palmito pupunha in natura, azeite de oliva, especiarias e pimenta, sal e óleo de urucum, o quanto basta. Enrole o palmito pupunha num papel alumínio com a parte brilhante para dentro. Leve ao forno 200 graus por cerca de 50 minutos ou até que o palmito fique macio. Enquanto isso, seque bem o bacalhau, coloque numa panela, cubra com azeite de oliva, coloque o dente de alho e deixe confitar em fogo brando por cerca de 15, 20 minutos. Ao mesmo tempo, coloque óleo de urucum numa frigideira. Coloque as cebolas em rodelas e deixe frigir até elas murcharem. Desligue e reserve. Retire o palmito pupunha do forno, corte ao meio no sentido longitudinal, aqueça uma frigideira com um pouco de azeite de oliva e coloque algumas especiarias e pimenta para aquecer. Coloque as duas metades do palmito, com a parte plana para baixo na frigideira e deixe dar uma leve frigida para aromatizar. Retire. Na montagem, faça uma cama com a cebola caramelizada em óleo de urucum. Cubra a cebola com as postas de bacalhau. Coloque o palmito do lado, decore com erva, regue um pouco de azeite e sirva. Gente, que receita fácil, que prato bonito e saboroso, isso é o principal. Uma fantasia do encontro entre portugueses e os indígenas brasileiros, né? Depois do descobrimento. Palmito, bacalhau, cebola e óleo de urucum. Um prato bem bacana, você viu passo a passo, a harmonização fica para o último bloco, portanto, não sai da sua poltrona, você vai ver que vinho eu vou indicar para esse prato. Então agora eu vou preparar para vocês a moqueca, um prato brasileiríssimo, moqueca de bacalhau com pupunha in natura, usando aqui ingredientes nossos, tupiniquins, ingredientes do Novo Mundo, com o bacalhau tradicional português e também aqui um azeite aromatizado, você viu fazer bem bacana. Então, vamos fazer esse preparo, que na volta eu dou uma indicação de vinho aqui e no último bloco. Vamos preparar a moqueca aqui comigo, vamos lá. Para fazer a moqueca de bacalhau com palmito pupunha in natura, você vai precisar de um bom tolete de palmito pupunha in natura, 1 kg de bacalhau demolhado, 4 cebolas cortadas em cubos, 1 pimentão amarelo cortado em cubos, 4 tomates sem sementes cortados em cubos, óleo de urucum o quanto baste, 4 dentes de alho bem picadinhos, sal, pimenta, salsa e coentro frescos e também um pouco de caldo de peixe. Comece refogando a cebola, o alho e os pimentões numa panela própria para se fazer moqueca ou numa panela de ferro. Retire e reserve. Acomode uma camada de bacalhau no fundo da panela, cubra com um pouco do refogado e vá alternando as camadas até utilizar todos os ingredientes. Regue com um pouco de caldo de peixe e leve ao fogo para ferver. Depois de cerca de 15 minutos de aquecimento, retire a panela do fogo e tempere com a salsa e o coentro fresco. Use na proporção que você gostar. Retorne a panela ao fogo para cozinhar por mais 5 minutos. Retire a moqueca do fogo, sirva sozinha ou na companhia de farinha, de um bom pirão de peixe ou de arroz branco. Gente, olha aqui que prato bonito, gostoso, intenso, perfumado, colorido. O azeite de urucum predomina com sua nota carmim, com a sua nota vermelha aqui, mas sobressai o amarelo do bacalhau, tem a nota aqui palha do palmito, tem o verde da decoração, tem os pimentões amarelos, os tomates vermelhos, ou seja, um casamento bacana. É um preparo intenso. Pode ser branco? Pode, mas tem que ser um branco embarricado, bem interessante. Pode ser rosado? Pode, rosado cai bem nesse preparo. Pode ser um tinto? Pode, desde que seja um tinto leve, fresco, sem taninos muito fortes, para não brigar aqui com o bacalhau, não metalizar a boca. Um vinho redondo, gostoso, bacana. Eu tenho uma dica para vocês, para acompanhar, que é um Merlot. Merlot é uma uva que cai bem, o Merlot brasileiro vai bem com esse prato. Estamos falando de casamento de Portugal com o Brasil, então o Merlot brasileiro vai muito bem aqui. Eu tenho aqui comigo um Guatambu Rastros do Pampa Merlot 2011, um vinho da Campanha Gaúcha, um vinho produzido ali na região
de Dom Pedrito. Esse é um Merlot gostoso, 100%, passou 3 meses em barrica de carvalho, portanto não tem aquela nota amadeirada muito forte. A gente nota aqui no nariz a presença da fruta muito gostosa. Tem uma leve nota de especiaria, mas uma coisa muito sutil, combina um pouco aqui com esses temperos da minha moqueca. A boca é fresca e macia. Tudo o que é preciso de um tinto para acompanhar pescado. Nada de tinto intenso, nada de tinto robusto. Um tinto gostoso, fresquinho, faz um bom casamento. Esse Guatambu é uma sugestão, uma vinícola moderna, recém-inaugurada, já um vinhedo de 10 anos, faz vinhos intensos, tem um Taná premiado, tem um Cabernet premiado, faz espumantes muito gostosos. Guatambu trazido a Florianópolis pelas boas empresas do ramo. Então nós vamos para o rápido intervalo, porque agora eu vou apresentar 2 vinhos bacanas para vocês. Um brasileiro para casar com a fantasia do descobrimento, com o palmito com bacalhau confitado, e um português para casar com a moqueca. Portanto, hoje o programa é todo luso brasileiro. Não sai da sua poltrona, vamos comigo à mesa, você vai ver que casamentos gostosos nós vamos fazer. Vamos lá.